O Brasil é o segundo país que mais acessa as redes sociais, né? Somos o segundo no mundo, e somos o quinto em fraude, né? Seja que tipo de fraude. São anos e ela não percebeu, por exemplo, que estava em um relacionamento abusivo, demorou para ter o insight. Isso já tá há anos, ela já tá com uma lesão corporal por dano psíquico grave. Que quando a gente pensa em fraude, golpes, geralmente a gente pensa na questão financeira. Mas Não é só a questão financeira, não, né? É muito sério. Olá, tudo bem? Estamos aqui no 15º episódio do programa Falando de Fraudes. Se você não caiu numa fraude, você deve conhecer alguém que já caiu. Esse é o nosso lema aqui no programa. E sempre a gente está aqui com temas muito especiais para tratar esse assunto que é uma epidemia já na vida dos brasileiros. Mas antes eu queria lembrar que nosso podcast tem o apoio da empresa Ytech, especializada em cibersegurança, também na Hacker Rangers, uma empresa de conscientização, gamificação da segurança das empresas em relação a esse tema, Florida Connect, imóveis na Flórida, e também aqui a realização da Moraes Advogados e com apoio e produção da Papo Reto Produções. Valeu, galera! E, como sempre, estou aqui também com o nosso parceiro, idealizador desse programa, doutor Afonso Moraes. Tudo bem, doutor Afonso? Tudo bem, um prazer novamente estar com você, gravando, e hoje a gente tem um tema é bom, quente, hein? né? Hoje a gente não só o tema é bom, como a convidada é sensacional. Hoje nós vamos tratar do golpe do amor, Paulo. E esse cada vez aumenta, mas né, doutor? É um golpe, né? Infelizmente não é um ato de amor, né? É um golpe de amor. É um ato de desamor, eu acho, né? Desamor. Que está aumentando muito, né, doutor? Os casos, muito. Né? E para falar sobre isso com a gente está aqui com a doutora Celeste Leite dos Santos. Doutora, tudo bem com a senhora? Eu estava vendo aqui os materiais da doutora, já fiquei impressionado, gente. Ela é do Instituto, à frente do Instituto Pró-Vítima, mas eu vou deixar a senhora falar sobre o seu trabalho. Muito bem, muito obrigado mesmo por estar aqui, por poder compartilhar de todo o seu conhecimento. Muito obrigada, Afonso. Paulo, é um prazer estar aqui com vocês, nesse programa que traz tanta informação e informação de qualidade à população. Conta um pouco do seu trabalho, o que é esse Pró-Vítima, como funciona, como você está ajudando as pessoas, você também trabalha na promotoria, né? Eu sou promotora de justiça há 15 anos, antes eu fui advogada há 10 anos de direito de família. E nós estávamos conversando um pouco antes sobre casos. Tem até alguns casos próximos, né? Próximos. E, bom, então, além de promotora de justiça, eu fiz doutorado na USP e atualmente eu presido também o Instituto Pró-Vítima, o Instituto Brasileiro de Apoio Integral à Vítima, seja você vítima de um crime, uma calamidade pública ou um desastre natural. Nós estamos lutando pela aprovação do Estatuto da Vítima na Câmara dos Deputados. Já tem requerimento de urgência formulado por 155 deputados à presidência da Câmara dos Deputados. E o Brasil está muito aquém do necessário, porque desde 1985 a ONU determinou que todos os países legislassem e tivessem um Estatuto da Vítima. Então tem na Espanha, Portugal, até na Argentina recentemente, e só aqui no Brasil que nós só falamos em direitos dos acusados e nunca em apoio, acolhimento, em direitos às vítimas. Elas foram de forma proposital escondidas, camufladas. Desde que foi criado o Estado como um poder central, elas foram jogadas para baixo do tapete e tornadas invisíveis. Com essa invisibilização, são tratadas como um mero objeto, e contra isso nós lutamos, então, com uma humanização em prol dos cidadãos de bem. Eu até vou fugir um pouco do roteiro, doutor, que eu achei muito interessante esse assunto. O que seria o Estatuto da Vítima? Como que funciona isso aí? Informação que vítima, seja vítima física, vítima de golpe, é vítima, né? É importante levar... Mas é qualquer crime, daí seria? Qualquer crime, nós evitamos essa setorização. Justamente na Europa, eles fizeram um caminho inverso. Primeiro foi feito o Estatuto da Vítima, e depois foi feita a setorização. Então, aí eles criaram a Lei de Violência do Gênero, a questão do idoso, criança e adolescente. Mas primeiro você precisa ter um acolhimento, uma política pública específica para vítimas, até para que elas tenham direitos, sejam eles processuais ou não. Hoje, esses direitos são praticamente inexistentes. O que existe no Código de Processo Penal é só
a vítima ser cientificada se a sentença for absolutória ou condenatória, mas não existe uma obrigação do Estado a encaminhar, por exemplo, a um serviço de acolhimento emocional, a ter uma orientação jurídica. Então, ela vai na delegacia, por exemplo, a gente está falando de fraudes, né? A gente vai entrar no golpe do amor. Mas um dos crimes comuns no golpe do amor é a questão do estelionato. A vítima Estelionato sentimental. não sabe que existem obstáculos no acesso à justiça. Por exemplo, que o artigo 171 do Código Penal coloca somente se procede mediante representação. O que é isso para a vítima? Ela acha que foi na delegacia, lavrou o boletim de ocorrência e está tudo certo. Ela vai ter uma resposta do Estado, certo? Errado. Não terá nenhuma resposta do Estado. Contratar um advogado com a representação, Paulo. E isso será fatalmente arquivado, porque a lei exige que a vítima reforce que ela deu uma autorização para que o Estado possa investigar a prática desse crime. Isso cai no, por exemplo, um dos direitos que traz o Estatuto da Vítima, que é o direito à informação. Então, a vítima não tem essa informação, por exemplo, consta ali no BO, ela foi informada que tem 6 meses para representar. Mas isso para ela é grego. Mas isso foi feito em 1940, quando a vítima de estelionato era 10% de uma população de 1.000 pessoas. Hoje, as vítimas do amor, outro tipo de vítima, né, são milhares, porque hoje, além da parte física que é operada, que a pessoa vira uma vítima, digital, né? Então, você imagina que não tem um instrumento hoje de ver a reclamação de um boletim de ocorrência e já dar início ao inquérito, tinha que ser digital, tem que ser prático, né? Até que a Polícia Judiciária não está aparelhada para isso. A Polícia Judiciária não foi aparelhada. O Estado só aparelhou a Polícia Ostensiva, né? Mas a Polícia Judiciária tem amigos da Polícia e está a mesma que é 15 anos, 20 anos atrás. Não há investimento, nem uma reforma na lei para ser mais ágil e atender as vítimas. Eu sempre achei, antes de toda essa pandemia de vítimas, que é um absurdo você ter um estelionato e ter que fazer isso, né? Ter que contratar um advogado. Várias vezes eu tive casos na minha vida que eu me recusei na delegacia. Aí uma vez eu fui e fiquei atrás, a pessoa entrou na delegacia, eu lembro, na 7ª delegacia. Olha, eu vim aqui fazer um boletim de estelionato. Você contratou advogado. Eu falei para você, pô. Na realidade, a vítima não precisa contratar um advogado. Mas quanto mais dificuldade, né? E esse obstáculo no acesso à justiça, ele é bem recente. Antes, o estelionato era ação penal pública incondicionada. Ele foi colocado há cerca de 3 anos. E que, na prática, o que é? Você impede a vítima de ter acesso à justiça. Tem crimes que você é obrigado a contratar advogado, que são os crimes de ação penal privada. A vítima não entende e nem o advogado entende o papel dele nesse processo, porque ele não foi treinado para oferecer acusações. E, na prática, as queixas acabam sendo rejeitadas por não atenderem aos requisitos do Código de Processo Penal. Seguindo esse caminho de vítima, né? Vamos dar uma estatística para os nossos internautas aí, que o número de sequestros, né? De golpe de amor, porque o Pix ajudou muito, né? 15 vezes maiores foi 15 vezes maior em 2023. Foi 75 maior no primeiro trimestre de 2023. Então, essa estatística reforça a necessidade desse estatuto, né? Desse estatuto aí para dar um amparo para a vítima, né? Porque eu sempre falo que o hacker, ele não rouba só o dinheiro, ele rouba a sua integridade, sua moral, né? E sua confiança, né? E um golpe do amor, ele rouba uma coisa muito mais séria, que é a dignidade da pessoa, né? O afeto que ela tinha, o sentimento, né? Roubou o amor e roubou o dinheiro, né? Então, e tem vários pontos nisso, na questão da vítima. Depois eu até quero fazer algumas perguntas sobre isso, porque a pessoa é muito prejudicial, né, doutora? Sim, prejudicial de 2 coisas. Ela fica sem o dinheiro e fica com problemas psicossomáticos, né? Precisa de um mínimo de apoio. Que a doutora Celeste falou, ela não tem o menor apoio, né? Se ela não contratar um serviço particular, um psicólogo, um apoio, ou até uma casa para ela ficar, porque às vezes ela não tem vergonha de voltar para casa. Toda vítima tem vergonha, né? Eu faço várias entrevistas e é difícil conseguir uma vítima para dar um depoimento. Coisa mais rara. Só a Globo consegue. Eu raramente
a gente não consegue, uma vítima, né? Mas Vergonha, vamos, antes de. Eu quero depois aprofundar bastante nesse assunto, mas eu queria que eles explicassem, vocês, os dois que são especialistas, um pouco o que seria esse golpe do amor, como funciona e como impacta nessas pessoas. Vocês têm algum exemplo para São 5 citar? golpes do amor, né? São 5 golpes do amor. Só numerá-los, né, para a doutora, né? É o golpe do catfish, né? Que é a pescaria, né? O catfish da imagem, né? A sextorção, que é um dos mais comuns, né? O golpe do amor, que com Bitcoin, né? O golpe do falso encontro, que é esse que é do sequestro, que aumentou 75%, né? E o golpe do namoro, né? Que é um golpe mais elaborado, que é um golpe, assim, que não usa tanta tecnologia, né? Que qualquer Dan Juan que aparece, esse influencer, me apareceu no Fantástico umas 2 semanas atrás, né? Ou semana passada, apareceu um cara que era bonitão, etc e tal, e ele vai igual ele e copia, né? Houve um golpe muito famoso, que é o golpe do Tinder, e aí os modelos tupiniquins de outros países copiam, né? Uhum. Copia. Lá a Netflix fez o favor de distribuir para o mundo como aquele golpe se aplica, né? Uhum. E como você avalia isso? Você viu esses golpes? Como isso, como que configura o crime nesse golpe? Tem crime nisso? Como que... São diversos crimes que podem ser praticados pelos meios virtuais. Uhum. Não tem uma legislação específica que trate dos crimes praticados, seja pelo Tinder, aplicativos de namoros variados, que é o golpe do amor. Então, a pessoa, em geral, ela usa desse instrumento, né, como um aplicativo amoroso, se faz passar por outra pessoa e aplica esses golpes. Recentemente, a gente teve o caso da Discord, que por meio da plataforma, eles combinavam de caçar meninas. Então, eles iam em perfis. Como assim? Caçar Não, meninas? conta esse golpe para nós, que isso é uma coisa nova, né? É uma espécie nova, né? Teve aquele golpe. Eu sou noveleiro, né? Então, na novela anterior tinha um golpe que era sextorção, da menina que ficava lá sendo chantageada por um pedófilo, né? Mas então, assim, são modelos diferentes. Esse a gente não conhece, né? O Discord é aquela ferramenta, né? É tipo É um uma WhatsApp. plataforma, né? Uma plataforma. Era uma plataforma que, na realidade, o objetivo dela era facilitar que as pessoas usassem para games. Durante a pandemia, as pessoas perceberam que era um espaço muito útil para reuniões, por exemplo. Então, ela em si Tinha não muitos é. seguidores, essa plataforma, é gigante. Não, eu utilizo alguns clientes meus, eu utilizo o Discord. Então, tem salas privadas de Exato, bate-papo, você reuniões. cria grupos de trabalho dentro dele. Eu não conheço, mas deve ser levado por mal, pelo que vocês estão falando. Não. Salas privadas eu já pensei. Não, a ferramenta, quando bem utilizada, e é isso que também a gente tem que desmistificar um pouco. A ferramenta não é o problema em si só. Mas O problema é a forma de uso, né? os plantonistas fraudulentos já vão usar por mal. Mas aí você estava explicando o que é esse golpe, como que é caçada? Eu não entendi. Então, infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas se reuniram nessa e combinavam, por exemplo, de caçar meninas aí fora do Discord. Então, eles começavam a procurar nas redes de Instagram, no Facebook, pontos de vulnerabilidade dessas vítimas para atraí-las. Muitas vezes diziam que eram amigas, punham foto de mulheres, faziam amizade pelo Instagram, não necessariamente teria uma conotação de homem, mulher. E aí foram se aproximando e iam pegando informações dessas crianças, desses adolescentes, porque embora eles digam que a plataforma é só de 13 anos, tem casos de criança de 9 anos de idade usando a plataforma. E aí eles pegam, criam uma relação de confiança com essa vítima. A vítima acha que está se relacionando com uma pessoa, mas na verdade tem um grupo de pessoas mal intencionadas e depois que consegue essas informações começa a ameaçar. Por exemplo, pede nudes, aí fala, não, eu vou divulgar esses nudes. Aí começaram obrigando elas a entrarem nessas salas privadas de Discord e praticarem todo tipo de absurdo, automutilações, estupros virtuais, crueldade a animais. Isso saiu no Fantástico recentemente. O golpe do amor tem várias formas de pagamento, né? Inclusive essa parte de sevícias aí, de maltratos, né? Automaltratos, né? Não é só
o fraudador leva a vítima. Às vezes o cara que está do outro lado lá é para causar malefício mesmo. Que quando a gente pensa em fraude e golpe, geralmente a gente pensa na questão financeira, mas Não, vai não muito é só a além, né? questão financeira, não, né? É muito sério esse problema, né? Porque isso envolve várias coisas. Eu creio que até uma pergunta que eu ia fazer para você. Eu acho que o stalking, que agora está, que eu acho uma tremenda adaptação ao código, acho que é o 147, muito boa, porque ele não precisa de representação, ele vai direto, através da prova, da prova, nem precisa provar, da demonstração num boletim de ocorrência, já pode pedir medidas protetórias, até para evitar que vire realmente um caso de um golpe, né? Porque o golpe não é só alguém entrar lá e pedir um resgate do nude ou ficar namorando e pedindo dinheiro. O golpe também leva as pessoas a praticarem atos, né? Atos que elas se automutilam. Às vezes eles gravam para vender, mas às vezes é só satisfação pessoal, né? Dentro disso, você falou de stalking, eu acho um tema muito interessante até abordar na questão da vítima. Como eu posso saber se eu estou sendo vítima de stalking? Tem como saber isso? Porque geralmente a rede social são pessoas seguindo a gente. Então, então a gente vê Seguir naturalmente pode, não isso. pode perseguir. O que é, então? Como que se dá essa diferença? Como eu sei se eu sou vítima ou não? Ninguém vai ser vítima porque eu sou feio pra caramba, mas uma pessoa Mas que... às vezes o Tô feio também, brincando, sei tá? Tô lá, né? Tem zoando. algum perfil, né? Pessoal, na dark web da Uhum. Não, eu internet tem sei, mas tudo, né? o que seria o golpe o stalker? Como que seria isso? Bom, o Como eu sei se eu sou stalker, vítima? ele no Código Penal é chamado de crime de perseguição. Uhum. Então tem que ser exatamente esse sentido de perseguir. Então a lei exige que haja uma habitualidade. Então, se eu entrar na sua rede social e falar um xingamento, eu estou cometendo uma injúria. Se todo dia eu entrar na sua rede social e te xingar, isso tem uma habitualidade. Então, você está perseguindo aquela pessoa. Uhum. Tem um caso, por exemplo, de uma médica que se separou e o marido, todo lugar que ela vai dar palestra, ele manda mensagem por interposta pessoa para falar: "Ai, por que você vai pegar essa palestrante? Ela não presta, ela não é boa mãe". Esse é o caso real. Não é boa mãe. Que loucura. E é em todos os locais que ela vai dar palestra. Então, mas isso é um detalhe, ó. Para mim, o stalker, assim, vai do amor ao ódio. Então, ele está dando um exemplo típico. Isso vai ver. Ele deve odiar ela, ter algum problema com ela. Então, ele começa a perseguir, Ama, né? a tentar Demais. destruir, até que ele chega que vai passar por um feminicídio, né? Eu vejo dessa forma, Eu né? vi vários Os casos caminhos. também de stalking com atores, né? Ele sofre muito com isso, né? Que a Quem? pessoa atores, Ah, atrizes, que a pessoa começa a ter uma sim, sim. fixação Quem por tem essa uma figura pessoa. pública corre mais risco, né? E como eu sei que eu tô. Minha dúvida é essa. Como eu sei que a pessoa começou a perseguir muito, a pessoa só dá like em tudo que eu falo. Não é um stalking, porque é até o objetivo da rede social. Ah. Mas aí a pessoa começa. Tem algum sintoma que eu percebo que eu começo a ser vítima? Bom, o stalking, é importante destacar que ele pode ser dentro do âmbito de um relacionamento amoroso ou não. A Associação Portuguesa de Vítimas, ela coloca uma estatística, porque como esse crime é novo no Brasil, é bom fazer esse Uhum. paralelo. 60% dos casos são no ambiente de trabalho. Então, ele parece muito com um assédio moral. Eu Então, acho. e 40% aí são frutos de quando você já teve um relacionamento anterior com a vítima no âmbito da violência doméstica e familiar. Então, Às vezes não começa do nada, mas às vezes começa do nada, mas a maioria das vezes tem sempre algum tipo de relacionamento ou um ex-relacionamento, tem E sempre. qual a diferença entre ele e o assédio moral no trabalho? é a forma penal do assédio moral, que ele não é tipificado como um crime, mas pode caracterizar. Se você denigre aquela pessoa, persegue, manda ela fazer tarefas que são muito abaixo da capacidade dela, por exemplo, ela é uma médica, você começa a mandar ela a dar, Aplicar injeção. aplicar, começar a dar palestra sobre
gestão de Uhum. pessoas, alguma coisa bem desconectada com a Na realidade. capacidade da pessoa. Você subestima, humilha a pessoa, fala que nada do que ela faz é certo, nada é errado. Aí tem essa caracterização de procurar isolar a pessoa das outras pessoas, Isso o seria assédio isolamento, moral. assédio moral. Aham. Aí no ambiente de trabalho isso pode caracterizar um crime de perseguição, Daí por também vira exemplo. stalking, então, daí. Aí é stalking. É. Então eu queria te perguntar, como as pessoas podem se proteger nos relacionamentos de aplicativos de namoro? Como é que pode namoro até não só de namoro, às vezes na internet mesmo, no Facebook, né, porque não só o de namoro que acaba, deixando a vítima exposta, né, às vezes também sem ser nas outras plataformas também, né, plataforma de Uhum. relacionamento e plataforma de namoro. De namoro já é mais, né, que mais suscetível que possa acontecer, mas também Facebook, começa sala de bate-papo, essas coisas que tem em redes sociais, né, que as pessoas se comunicam, né. Primeiro tenha em mente que o mundo virtual não é igual ao mundo real, então você não conhece verdadeiramente aquela pessoa com quem você Isso é muito está importante, né. estabelecendo uma conexão. Embora possa até parecer que você conheça há muitos anos, tenha uma empatia imediata, lembre-se que aquela pessoa pode ter estudado os seus hábitos, conhecê-los, e é por isso que aparentemente vocês têm tantos pontos em comum. É importante evitar divulgar fotos pessoais, embora nesse caso que eu mencionei da Discord, eles não essas meninas não divulgam fotos pessoais, são perfis de meninas extremamente tímidas, são tudo avatares, né, Uhum. então isso também não isenta. Não passe informações muito concretas, onde você mora, o que você faz, se a pessoa começa a interrogar o que faz sua mãe, seu pai, sua família, seus filhos, seu ex-marido, não passe esse tipo de informação, faça o caminho inverso. É interessante perguntar o nome da pessoa, fazer chamadas de vídeo para saber Uhum. se aquela pessoa que está conversando com você realmente é aquela pessoa, fazer pesquisas no Google dos dados que constam no perfil. Então, se a pessoa falou que estudou no que é servidor público, você digita lá, normalmente deve ter um concurso público que ele foi aprovado, você estuda em tal faculdade ou já estudou, você também consegue pesquisar isso, se Uhum. houve um vestibular ou não. Então, cheque bem com quem você está falando, isso é muito importante. Doutora Cheque Sueli, dentro as disso, redes, só só fazer uma complementar, pergunta também. cheque também as redes sociais dos amigos, procure procurar amigos, e aí fazer um elo de ligação com outras pessoas das redes sociais, entendeu? Porque ele tá numa comunidade, tem mais amigos, então é uma maneira de fazer, também checar se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, né. Dentro disso que você falou, tem uma preocupação muito grande, porque você comentou das crianças, né, do pessoal do Discord, e tem outro público muito forte que é alvo desse tipo de crime, que são os idosos. Como que eu vou passar? Porque nós adultos, quando você fala isso, a gente consegue contextualizar isso e começa a colocar isso em prática. Mas para essas crianças e também para os idosos, que também até conseguem contextualizar, mas tem um pouco mais de dificuldade com a tecnologia. Qual é o caminho que eu posso fazer? Como que eu trato com esse público? E depois eu queria até perguntar também como tratar essa vítima, porque é uma vítima muito mais difícil de se identificar, né. Mas o que eu posso falar para ele se proteger? Bom, em primeiro lugar, você como pais, você tem uma responsabilidade. Uhum. Não é entregar um celular na mão do filho e dizer para ele ficar no quarto dele o dia inteiro, que não pode sair, não pode ir em local nenhum, e ele começa a se relacionar, que é do ser humano estabelecer conexões. Se ele não vai estabelecer conexões com o mundo real, vai ser por meio do virtual, que hoje é muito mais perigoso que o mundo real. Ninguém deixa o filho sair na rua sozinho, entendeu? Você não põe seu filho na rua, fica aí na rua, você vai conhecer o barbeiro, o shopping, joga o filho no shopping. Então, a internet, né, as redes sociais, ela é Uhum. é justamente isso, é um caminho gigantesco que está aberto, você tem que tomar cuidado. Então, é assim, primeira coisa que eu sou especialista, porque eu tenho criança, não fecha a porta do quarto, jamais esteja com a porta fechada, e tem o parâmetro, cada idade tem um parâmetro de acesso que você tem que dar para o adolescente, pra criança, de uma maneira geral. Eu estava E vendo uma história até de ver interessante, não sei se é verdade ou não, mas falam que os caras, os donos dessas grandes redes sociais,
eles não deixam os filhos deles acessarem essas redes. Alguns eu já Eles vi, proíbem. alguns eu conheço algumas pessoas que têm, que são são CISOs, né? CEOs de segurança, eles não deixam e controlam. E uma outra coisa, né? Não é só as redes sociais, o conteúdo, né? A própria tela, né? A própria tela excesso de horas de tela, ela prejudica a criança, a formação da criança e do adolescente. Tem estudo que desenvolve mais um lado do cérebro que fica muito bom para lidar com a internet, com o digital, e ela não desenvolve a outra parte, que não sei, é o lado direito, que é a parte amorosa, de relacionamento interpessoais, né? Então, o cuidado é muito, né? A tecnologia chegou para nós, houve um salto grande durante a pandemia, houve um uso maior, cada vez mais está aperfeiçoando com a inteligência artificial, com o chatbot, com outras coisas, né? Mas a gente não tem uma formação tecnológica. A lei ainda não se adaptou também ainda ao controle disso, né? A polícia não está aparelhada para coibir. Então, por isso que tem esse número exagerado, né? Nós somos o país do mundo, o Brasil é o segundo país que mais acessa as redes sociais, né? Somos o segundo no mundo e somos o quinto em fraudes, né? Seja que tipo de fraudes. Eu posso dizer aqui, existem milhares de modus operantes, né? Mas hoje em dia está um pouco mais focado nessa parte do amor, está aparecendo mais, porque isso salta aos olhos, porque é uma coisa que trata com sentimentos, né? Uhum. Ele trata com sentimentos. Ela não chega a ser um golpe, por exemplo, que no Dia dos Pais você vai comprar um presente num site falso, né? E não recebe, né? Que isso poderia ser envolver emoção? Pode, mas o duro. Eu conheci um caso, eu tive um caso que igualzinho no Tinder. A pessoa me ligou, passei um sábado inteiro com ela. Ela era uma mulher de 45, 50 anos. Ela conheceu alguém no Facebook, namorou. Ela até chegou a encontrar com Claro essa que ele não pessoa. passou com a pessoa passou e passou a informação. Tá parecendo que você passou a tarde com ela. Não. Ela Não. A gente passou a tarde conversando, tentando sobre o golpe que ela levou. ajudar a vítima, já que não existe um apoio à vítima, tentando dar um apoio à vítima, né? E o que eu acho muito importante, né? E que a gente não consegue, que traga a público, né? Essa informação que a gente está dando aqui no podcast, que a mídia dá, que as entrevistas dão, ela é importante, porque quando você conhece o golpe, você tem mais precaução de não cair nesse golpe. Então, a gente ficamos conversando a tarde inteira, tentando dar um apoio para ela. Me contou o golpe dela, uma mulher de 45, 50 anos, em que ela conheceu nesse relacionamento através do Facebook, chegou a encontrar com ele foi para Dubai lá, e aí chegou uma encomenda, fica mandar uma encomenda e tal, aí é um golpe organizado, porque às vezes é um golpe do piniquim que eu falo, só um namoro, como esse que apareceu no Fantástico, era só o cara lá, namorando, saindo e pedindo dinheiro, e é uma bola de neve, ele pede para uma, vai indo, vai aumentando o dinheiro, o que ele usa, ele investe na outra, né? Mostra sinais exterior de riqueza. Esse não, esse era um golpe organizado. Uma pessoa ligou, se identificando que era da Receita Federal, precisava desembaraçar uma encomenda lá, ele ligou, pediu, não tem isso aí, quando chegar eu pago, e foi enrolando, ela foi enrolando e acabou perdendo 30 mil reais. Tá? O golpe estava ainda em andamento, né? E ela queria saber o que ela fazia. Eu dei várias alternativas para ela, expliquei para ela, inclusive a minha ideia era que chamasse a polícia, a mídia e tentasse ainda pegar esse cara, né? Porque ele estava ali, ele estava esperando contato ainda. Ela acabou, no fim do dia, desistindo da coisa e acho que encerrou o golpe, não continuou, mas não conseguiu fazer nada. Esse cara foi para outra vítima, né? Foi para outra vítima. E tem um detalhe importante, né? Um detalhe importante, aí, isso é com você dar uma explicação. O direito não é uma ciência exata, tá? Há muita interpretação. Pedir dinheiro seria crime? Daria para criminalizar esse tipo de golpe do namoro? Que eu acho que o pior golpe é o do namoro. Porque o golpe do sequestro, ele tem violência, né? Mas esse golpe de namorar, que é um golpe do Dom Juan, né? Pensando bem, esse golpe já tinha desde a Idade Média, né? O Dom Juan, ele não trabalhava, as mulheres sustentavam. E é mais ou menos por aí. Seria crime pedir dinheiro? Pedir dinheiro dentro de um relacionamento amoroso saudável não é crime. Mas o que você chama de relacionamento saudável? Era saudável. Ela achava ele lindo e queria casar com ele, né? O que a gente precisa identificar é qual é o modus operandi Sim. típico desses estelionatários. Estelionato do amor, certo? Então, a pessoa não estabeleceu uma relação de fato. A relação ela é unilateral.
Aí a Sim. pessoa sempre fala que ela tem dinheiro, né? Ah, eu vou Sim, receber uma sinais herança. exteriores de riqueza, demonstra, paga jantar, muitas vezes paga jantares, paga viagens, Uhum. né? Ela usa, né? O golpe do namoro, o cara usa todo Mas daí, você as tá armas do explicando, namoro. daí então ela demonstra riqueza, ela pede. Não, então ele fala: "Vou receber uma herança. Não, eu estou saindo de uma sociedade, ainda não liberou a minha parte, você não pode me adiantar Uma... isso. O banco bloqueou meu cartão. Bloqueou meu cartão. Ah, esqueci minha carteira em casa". Uhum. Esses tipos de situação, sempre. E isso já é um estelionato, já tá uma Mas qual é a acusação. figura penal que você ia. Então você está enganando, né, Uhum. então já começa a fraude. E você tem que causar um prejuízo concreto, então a vítima deu dinheiro. E depois aquele pessoa some. Quando a vítima, por exemplo, esgota a fonte, não tem mais dinheiro, ele vai para outra vítima. Teve casos de vítimas que compraram casas em Miami para o estelionatário. Teve Poxa, aí também tá. Bom, eu sei de golpes de que uma inglesa, né? Ela estava dando dinheiro pro cara que estava na estação espacial lá, para ele, né, voltar da estação espacial, né? Não Ou, tava, ele tava falando que estava, na verdade, sim, né? sim, então, olha só o que a pessoa. Mas então, isso é o golpe do amor. O golpe do amor, normalmente as pessoas caem no golpe porque elas acreditam Mas, tipo, se eu tenho. Hoje a gente tem muito aquela figura do Sugar Daddy, Sugar Baby, né? Daí que é o relacionamento que está baseado nessa troca. Isso aí não seria estelionatário, daí não teria por crime, eu teria. Não, não é uma prática recomendável, mas não é um Não é crime. crime. Então, mas Você não está Ou cometendo uma fraude, as 2 partes sabem o que estão acontecendo. está bem estabelecida. Então o crime Tem um aconteceria. consentimento. Aham. O crime aconteceria a partir do momento que a pessoa começa a abusar sem esse consentimento. Quando ela emprega um artifício, um ardil para iludir a vítima, isso é a função do estelionato, o ardil, né? Exatamente. para que existe uma situação de fato que não existe. Então, você engana que você é milionário, você não tem onde cair morto. Você engana que vai receber uma herança, não existe herança. Você não é um astronauta, entendeu? Você não é um astronauta. Você não é o Ah, Johnny agora Depp entendi. Então, também. vem tudo da forma que eu estou passando isso. Se é um acordo, não tem problema nenhum. Então, ok, bola para frente. Agora, se a pessoa te É, enganou, ok, daí eu estou sofrendo um golpe. E nesse caso, eu me percebendo como sendo uma pessoa vítima, qual é o caminho que eu posso tomar? O que eu tenho que fazer? Procurar a polícia, o Ministério Público, lavrar um boletim de ocorrência e no boletim de ocorrência já falar para o delegado na mesma hora ou então em 6 meses que você quer mesmo que o Estado, investigue aquele crime. e juntar todas as provas que tiver, né? Todas as É que provas que você tiver. está falando do Estatuto da Vítima. É. Isso, e ninguém sabe disso. Eu fiquei muito impressionado porque eu não sabia disso. O doutor deve saber, vocês sabem porque vocês trabalham com isso. Mas eu não sabia. Tipo, eu já tive vários crimes, assaltaram uma vez minha casa, e depois eu falei, não foi investigado. Então não é que não foi investigado Não, muitas mas vezes. Não, mas aí, assaltar a sua casa aí é um crime de ação penal não, aí é pública pouco, Ah, né? tá. Não, incondicionada. é diferente. Aí, nesse caso, o Estado não precisa da sua autorização, É, mas eles não fizeram nada mas também. Precisa só no estelionato, é só 171. alguns casos, É. mas o que o Estatuto da Vítima pretende, e está no projeto, é que sejam eliminados todos os obstáculos de acesso à justiça. Então, quando você coloca esses prazos artificiais que não respeitam o tempo da vítima, que nem o doutor Afonso estava comentando da vítima que não quis vir a público, não registrou na hora o boletim de ocorrência. Cada vítima ela tem o seu tempo, o ciclo vitimizatório ele passa por um Eu período. ia falar uma coisa bem séria, que é até pesado, mas a questão do estupro. Geralmente as pessoas culpabilizam a pessoa vítima do estupro porque ela não vai imediatamente fazer o boletim de ocorrência, não vai denunciar Não, imediatamente. E as pessoas não percebem que esse tipo de crime é um tempo muito maior, até para a pessoa ter o entendimento do crime e ter confiança de fazer a a pessoa está denúncia, né? vitimizada, né, Paulo? Exatamente. A pessoa está vitimizada, então ela tem que ter um tempo, como a doutora falou, né? Tem que ter um tempo, né? Porque se a pessoa que sofreu um golpe do amor ela já fica vitimizada, não quer tocar no assunto, não quer levar a público, mostrar para que outras pessoas não quer. Imagina a pessoa que sofreu uma violência física mesmo. É Exato. pior, né?
Aí é um agravante. Dentro disso, eu estava conversando com a doutora antes e veio um assunto muito interessante, que é a questão da vítima sentir vergonha e muitas vezes ela se sentir discriminada. Tem isso realmente? Como que é? Então, a vítima, ela tem uma série de um complexo de sentimentos. Muitas sentem vergonha, outras raivas de si, outras se sentem humilhadas. Aí você define o que é o ciclo de vitimização. Você poderia ah, dividir em 4 fases. Cada vítima pode estar numa fase diferente. Primeira fase do luto. O que é a fase do luto? Ela se reconhecer como vítima. Tem muitas vítimas que passam anos e ela não percebeu, por exemplo, que estava em um relacionamento abusivo, demorou para ter o insight. Isso já está há anos, ela já está com uma lesão corporal por dano psíquico grave, Bom, a gente estava falando do golpe do amor, a pessoa já foi extorquiu bastante dinheiro dela. já Mas eu extorquiu, acho que não. ela já fez empréstimos para Mas a sustentar. vitimização acontece mais na parte emocional, né? Aham. A parte, Mas a então, parte financeira, a pessoa se reabilita, ela ganha dinheiro, vai trabalhar, mas a parte emocional, a frustração da expectativa que ela tinha no relacionamento é muito séria isso, né? uhum. É muito sério. Toda pessoa que é enganada, seja no amor ou outro golpe, ela já se sente, né, vitimizada, né? Agora imagina, ela foi vitimizada 3 vezes. Foi vítima, porque foi Uhum. enganada na parte amorosa, que ela tinha expectativa, e foi enganada financeiramente, entendeu? Dependendo financeiramente, pode ser muito, aí ela é duplamente, né? E depois do luto, o que que vem? Você estava falando em cima disso. A misericórdia, que é o perdão. O perdão não é no sentido de perdoar quem praticou o mal para você, é se perdoar. A Uhum. partir do momento que a vítima está preparada para se perdoar, ela está preparada para buscar uma resposta do Estado. Então, é a fase da justiça. Aí vem o. Isso é um cuidado bem grande, né? Porque quando a gente pensa em perdão, muitas vezes a pessoa, Não, o é o brasileiro perdão. tem, eu vou perdoar a pessoa. Não, Não, é não, você olhar para você. esse perdão é dizer que, olha, todo mundo cai, eu caí mesmo, agora eu vou tomar providências para que outros não caiam. Seria É isso? para E não, você, né, se perdoar. Então, você não se julga não se mais. E culpabiliza por você, isso. Sim. A culpa não enquanto é mais minha. sociedade, também deixa de julgar a vítima. Uhum. Você ajuda se você não julga a vítima, não faz perguntas inadequadas. Por que você fez isso? Ah, você não viu que era golpe? Mas você é burro, gente. Você é burro. Como você vai. Tem muito disso, né? É bem. Mas também é uma coisa que a gente tem que mudar na cabeça das pessoas, que é humano também, acho isso. É muito complexo, porque a gente tem uma sociedade que foi criada numa estrutura que a gente passa pela nossa experiência uma análise do outro. Então, muitas vezes, quando a gente percebe a pessoa nesse lugar de vítima, a gente fala, mas como você caiu nessa? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, mas tem que ter uma desconstrução de todo mundo em cima disso, não é? Exatamente. Tenha uma oitiva empática, não faça julgamentos. Isso Aham. implica nas perguntas que você vai formular. Faça sempre perguntas abertas. O que seriam perguntas abertas? Ah, o que aconteceu? Como você se sente? O que você gostaria que fosse feito? E não, por que que você compartilhou suas informações, onde você mora, com alguém que você não conhece, que é o tema né, do podcast da Uhum. fraude. Quando você fala do golpe amoroso, é muito isso, mas viu, você não percebeu que a pessoa. A gente estava até comentando aqui antes, mas você não percebeu, e é lógico, na minha cabeça vem. Você não percebeu que a pessoa estava levando você num lugar que era perigoso? E a gente vai fazer essa pergunta, então a gente tem que evitar isso. Então, e a vítima quer uma resposta. Principalmente nos casos de estupro que vocês mencionaram, eh, a resposta estatal ela pode ser a mais dura possível. Vem o trânsito julgado, a pessoa está presa. E o que acontece depois? Como o doutor Afonso falou, Hum. acabou? A vítima está reabilitada? Não, ela não está reabilitada. Aí vai ter que vir para o ciclo da pacificação social. E aí você resgata a dignidade da vítima. Isso implica como a sociedade a tratou, como os órgãos a trataram, seja a polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, que tem a questão da revitimização. Uhum. A mídia pode revitimizar também, precisa tomar muito cuidado com isso. Isso é Com um certeza. Mas problema. você falou, então, o segundo estágio, você falou que é o perdão, a pessoa se auto-perdoar. E depois do perdão qualquer, A justiça, ela está pronta para denunciar. ela vai lá e denuncia. Isso. E depois, o Sim. quarto, Aí, por exemplo, teve uma resposta do Estado, positiva ou negativa. E uhum. na minha experiência,
por mais que essa resposta possa ser extremamente severa, a vítima, isso não a satisfaz. Uhum. Por isso Ela que nunca fica surge. contente com a penalidade. É, não é que ela não fica contente, aquilo não vai trazer de volta a dignidade dela que Sim, foi exato. violada. porque ela achava que isso poderia Ela acha que ó, teve a punição, pronto, agora eu vou me livrar. Daí acaba, tem a punição, não acontece isso, porque a dor está lá dentro A ainda. dor permanece. permanece, né? É por isso que nós precisamos aprovar o Estatuto da Vítima o quanto antes, para que, além de nós termos políticas, então, voltadas para o criminoso, ou seja, políticas voltadas para aquele que pratica o crime, nós possamos ter políticas voltadas para a vítima, Para recuperar as vítimas, né? para a recuperação. Para recuperar as Uhum. vítimas. Então, você tem que ter uma política que seja de apoio. Então, quanto antes começa essa política de apoio, e nós temos que ter em mente que política de apoio não é só Estado, porque a segurança pública é dever do Estado e da sociedade. Nós temos um déficit aqui em São Paulo de 35% na Polícia Civil. Sim. Mesmo que não tivéssemos, se nós tivéssemos 200% a mais do que o necessário, nunca teríamos policiais suficientes, porque a sociedade ela tem que caminhar lado a lado em prol da pacificação social. Então, você tem essa questão da vítima, do apoio. Aí a prevenção, aí são as políticas preventivas. Quando a gente fala no Ask for Angela, que foi aquele protocolo que foi copiado em Barcelona e copiaram aqui no Brasil, mas a origem é um protocolo Ask for Angela, que surgiu no Reino Unido. O que é esse protocolo? Vocês sabem? Não sei. Não. Esse protocolo ele foi criado pela Associação Internacional de Bares e Restaurantes. Veja, é um protocolo da sociedade para a É proteção aquele de dos seus Barcelona lá que clientes. acabou sendo usado com o Daniel Alves lá? Sim, mas isso não surgiu uma lei, porque aqui no Brasil tudo a gente quer que se transforme em Seja. lei e não Lá traz à é sociedade a só um protocolo, né? responsabilidade. E como que é? Como funciona esse Expo Angela? Como que é? Esse que foi, chame a Ângela. É. Isso tem vários lugares que eu fui, vários tens aí no banheiro das mulheres, elas falam, olha, qualquer coisa você pede tal drink. Isso, Seria isso, mais ou menos? na origem, quem era a Ângela? Era uma funcionária imaginária do estabelecimento. Então, você marcou um encontro pelo Tinder. Aí você chega lá, a pessoa que você viu no Tinder não tem nada a ver na foto e você quer se livrar. Então, você vai, chama a Ângela e dá um comando. Você pode pedir para acompanhar até o carro, pode pedir para chamar a polícia, chamar um táxi, ou quer ir para uma sala privativa. E os locais que aderem a o Ask for Angela, eles colocam em locais visíveis do estabelecimento que tem aquela política, então todo mundo que frequenta sabe. E no banheiro de ambos, não precisa ser só das tem quais são os Que precisa Os ficar bem, processos. que precisa Os ficar bem quais claro, são os ficar bem códigos. claro que a mulher também pratica golpe do amor, a mulher também pratica algum tipo de delito Exato, coercitivo, né? Não é menor escala, mas pratica também, né? Igual eu falei, eu tenho conhecidos meus que já caíram na questão da Boa Noite Cinderela, mas aí foi só no outro processo. E daí eles tiveram justamente o grande problema deles e qualquer coisa de ser dar continuidade é que eles nem denunciaram. Ah, Porque não, eles joga se embaixo do sentiram, tapete, joga embaixo do tapete. eles se sentiram como vítimas, eles se sentiram humilhados. Bem humilhante. Até eu tenho um caso bem emblemático de um americano que marcou encontro pelo Tinder e depois a moça insistiu, marcou endereço, ele meio reticente até pôs lá no Uber o endereço e foi. Chegando lá, o que E o aconteceu? endereço era um endereço, assim, no local bem público, era um lugar bem afastado, como é que era o endereço? Porque isso é uma coisa importante, né, para pessoas saberem como marcar encontros, né? Eu acredito que era alguma periferia da cidade, Aqui no Brasil. aqui no Brasil, que ele marcou o encontro com a pessoa A Cinderela estava na periferia do Brasil. e quando chegou lá, ele foi sequestrado. E nisso, primeiro esgotaram todas as possibilidades de aplicativos, então de Pix, de transferências, depois começaram a ligar para amigos dele, exigindo resgate, até que enfim ele foi resgatado. O interessante é que a audiência foi virtual. E aí ele entrou na audiência, estava andando no meio da rua. Aí eu, Quem estava como andando no meio da rua? promotor, depondo, andando no meio da rua,
De repente eu pedi: "Excelência, informa a vítima que ela não pode depor andando no meio da rua, que ele precisa sentar e tal". E aí mas Eu nunca ente tinha visto ninguém depor no meio da rua, a primeira vez que eu é caminhando, não dava pra entender nada. Aí o juiz falou, tal, aí falou assim: "Acontece que eu fui intimado hoje para essa audiência". Olha o descaso, a ausência de respeito aos só direitos das vítimas, mesmo sendo homem, ele tá vitimizado, né. Aham. porque ele poderia não ter entrado naquela e quantos em quantos casos culminam em absolvição, porque a vítima não comparece em audiência. Se a sua Sim. casa foi furtada ou se você foi roubado, como você mencionou, e você não foi em audiência para reconhecer o réu, não depois, é certeza que houve uma absolvição ou que está arquivado. Vai pra rua. Mas aí tem uma questão que você falou até anteriormente, que eu queria até retomar, que é a questão que a gente trabalha muito a questão do divulgar esses crimes. E você falou que tem o problema também de ter essa revivência da pessoa, principalmente na mídia. Isso é um problema realmente? Como eu tenho que fazer esse meio termo? Então, não tem que denunciar, não tem que sair na mídia e expor a pessoa? E olha que interessante, não tiveram um jogador de futebol recentemente condenado no exterior? Daniel Alves. Vamos dar nome aos Não, bois, não, né? o Qual? O Robinho? Robinho. Então, em algum momento a mídia disse quem era a vítima? Não. Só disse: "Ah, uma vítima de tal nacionalidade". É que Porque quem tem que ser julgado é o agressor. e daí tem uma coisa muito interessante também, que no Brasil inverte o papel. É. Eu vejo sempre essas inversões de papel, tipo, quando eu tenho algum acontecimento de estupro, primeira coisa que vem, tá procurando mídia, quer sair na mídia. Teve agora recentemente um ex-BBB que teve um caso também de Sim. agressão sexual, e as pessoas falaram: "Ah, tá procurando, a pessoa tá querendo fazer sucesso". Eu acho um absurdo isso, acho, Ah, mas um acontece desses pessoal que usa muita mídia acabar até se vitimizando para conseguir um objetivo de sucesso. uhum. Infelizmente, né. Felizmente tem. Mas aí como então, pra vítima isso é prejudicial pra caramba, né? Eu não recomendo que as vítimas vão a público, e Dá o seu principalmente dando a depoimento? sua identidade, né, se ela quer colaborar e, por exemplo, acha que vai ter outras vítimas, se vai ter uma imagem distorcida, voz distorcida, até acho que tudo bem. Mas isso se ela quer realmente. Agora, ela ir e realmente se mostrar, eu não recomendo. Primeiro, porque isso causa nela uma expectativa e uma ansiedade em cima do processo. Essa pergunta acho que eu vou usar um pouco para vocês 2, porque você é pai de uma menina que eu sei, linda, sensacional menina. E a questão da criança, porque a vítima criança deve ser muito mais difícil de tratar do que uma vítima adulto. Como que seria o tratamento desse lugar? Porque ela não vai nem contar para os pais muitas vezes que ela está sendo vítima de um crime. Então é complicado, porque ela tem medo dos pais em geral, Exato. ou porque Que já ela fez está uma na cabeça dela, ela fez uma burrada muitas vezes, né. ou porque já está num lar disfuncional, ou porque acha que o pai não é legal, ou acha que vai apanhar, ou qualquer coisa que passe pelo imaginário. É Uhum. E ao complicado. mesmo tempo, você precisa do representante legal. Quem pode suprir essa ausência do representante legal? Teve um caso que saiu que a criança foi direto no fórum para denunciar os pais e o juiz mandou para casa, que estava sem o representante legal. Como que ela ia mandar um representante legal se ela só Sim. e aí? Então, eu acredito que o conselheiro tutelar pode representar a criança para o ato. Aham. E eu fazia muito isso quando eu trabalhava no interior. E Quando eu estava desacompanhado, chamava o conselheiro tutelar. É, como pai, como eu devo tratar meu filho que se ele foi vítima? Não deve julgar, deve acolher. Até porque naquele momento ela já está desestabilizada e te procurou como um porto seguro, uma rede de apoio. Então, no primeiro momento, você tem que ser exatamente um apoio. Se num segundo momento você quiser, quando ela já estiver estabilizada, explicar: olha, vamos estabelecer algumas regras que para te ajudar, não para te punir, não para tolher a liberdade. Isso pode ser feito com calma e seriedade. Agora, bater na criança, xingar a criança,
Nada disso deve ser feito. Eu concordo com ela, até porque quando acontece alguma coisa com uma pessoa que é inimputável, né, a responsabilidade dos pais também, que não tiveram a culpa em vigilância de ficar vendo o que ela estava fazendo. Então, os Uhum. 2 são culpados, né, então ele tem que acolher mesmo, resolver o problema, estabilizar a criança, voltar pra fase boa e depois criar regras que de vigilância, né, não de punibilidade, né. Eu Uhum. acredito que essa é a forma correta, porque não é jogar a criança na rua, não é bater, não é fazer nada disso, né. Tem que acolher mesmo e saber que ele teve culpa, que ele deixou de dar a orientação, O pai assumir a culpa. isso, o pai assume para ele, não para criança, Aham. assumir para ele, dizer: "Olha, eu estou culpado também, porque eu deixei minha filha lá no quarto, eu não coloquei horário, eu não coloquei barreiras para não entrar em determinado site ou conversar". É o mesmo que acontecia quando antes que a pessoa fazia uma coisa errada na rua, quando andava em má companhia, o pai não estava vendo: "Ah, mas você não viu? Faz 6 meses, faz 2 anos que anda É. com esse monte de E gente aí aí que você acabou tem o problema". uma dúvida minha muito grande também, que daí não sei nem se vocês conseguiriam responder, que eu não sei se vocês assistiram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin, que é um filme que o menino é um serial killer, mas tipo, a gente estava falando desse caso do pessoal do Discord, e eram jovens também, né. E o pai desses caras, como que tem que tratar, né? É isso que eu fico mais espantado, assim. Qual o tratamento? Porque a gente sempre pensa do lado da vítima, ok, mas são pais e são pessoas que vão voltar para a sociedade mais cedo ou mais tarde. Tem um caminho para esses pais também? Então, pais é pais, não importa de que lado Exato. eles estão, se é do lado do ofensor ou da vítima, e nos 2 casos eles descumpriram o dever de vigilância, como colocou Uhum. o doutor Afonso. Se você não educar hoje, você vai ter vir uma conta de um lado ou de outro. Então, a sociedade precisa parar de querer terceirizar as responsabilidades. Cada Exato. um assume a sua própria responsabilidade. Quando eu vou dar palestra em escola, é batata. A reclamação dos professores é: os pais acham que quem tem que educar Da escola. é a escola. Eu acho que tem que dividir essa responsabilidade, né, pai tem eu tenho pregado isso, tenho falado isso em palestras, mesmo em artigos, o pai tem que dividir a responsabilidade, né. Uhum. É, isso é bem e você tem o Instituto Pró-Vítima, né. Quem que procura mais o instituto? Você tem alguma mensuração sobre isso? O que que é o público que mais é vítima hoje de golpes? Bom, é diferente o público que procura instituto do que o público que mais é vítima de golpes. Isso é Porque, importante. em geral, quem procura o instituto são vítimas de maior vulnerabilidade, seja social. Por exemplo, nós estamos atendendo bastante, fazendo uma parceria com a Associação dos Refugiados Afegãos. Então, está tendo uma bastante tentativa de fazer tráfico de pessoas. Então, tudo isso você tem que montar uma rede contra essas inteligências. Aí é Mas bem mais grave. A gente tá mas até colocando um parênteses aí, no digital também tem tráfico de pessoas. A gente já trouxe inclusive a conhecimento, né, escrevi um artigo justamente isso, né, aquele tráfico internacional de pessoas para explorar sexo e trabalho forçado, agora eles estão fazendo uma coisa diferente. Eles conseguem fazer que a pessoa, ela entre numa situação de vulnerabilidade lá fora e cometa crime, né. Eles estão levando as pessoas para fora, prometendo que vai trabalhar num call center, até aí tudo bem, né, mas um call center de golpe. Tem um caso que a Polícia Federal pegou, não sei quantas pessoas, foi levado para Birmânia lá, e assim, tinha que pagar $7.500 para votar. A pessoa podia votar, ela não estava presa. Só que, a comida era superfaturada, medicamento superfaturado, então isso ele ganhava $1.500, nunca chegava no 7 porque e isso é só um caso, né, a gente tem também de é, exploração sexual, que então vai para prostitui, chega até lá, a mas pessoa esse promete daí alguma coisa, ser modelo, lá é é prostituição. Tem É, vários casos de golpe, jamais entregue os seus documentos para ninguém. esse Isso é é o caminho. importante. nem físico nem digital, jamais entregue, porque o roubo de identidade hoje é muito sério, né? Roubo de Ex identidade é muito sério. É assustador. Deixa eu falar vamos aqui fazer só um resumo, voltando para o amor. É, só uma breve explicação, o que é o catfish, para as pessoas entenderem. o Como é que ocorre o catfish na prática, né? o catfish é a pessoa se apropria da identidade de outra pessoa. Então é muito comum Ele tá falando agora até. no WhatsApp, aí tá lá o seu amigo e fala: "Ai, sabe, eu perdi minha carteira, tô não sei o quê, preciso pagar não sei o quê, você não pode me transferir por Pix não sei quantos?". Acho que
essa tentativa de golpe, acho que quase 100% dos brasileiros já Mas aqui é sofreram. difícil aplicar para o golpe do amor. Eles roubam a identidade de uma determinada pessoa e se passam por ela para fazer Um relacionamento. o relacionamento ou pedir dinheiro de uma maneira amorosa, acaba tendo um relacionamento. Não é só o golpe quando a gente fala golpe do amor, existe uma variável que é um golpe de relacionamento. Pessoas carentes começam a se relacionar através de rouba a identidade de outra, né? Então, um velhinho rouba a identidade de uma pessoa jovem, acaba se relacionando com ela para levar alguma vantagem, alguma coisa Essa da pessoa. semana, até contar para vocês, aconteceu isso. Eu tenho um cliente meu que ele é um pouco influencer, ele tem uma empresa, ele tem vários funcionários e tal. E copiaram o perfil dele no Instagram. Exatamente, isso é o que é difícil. E daí os caras começaram a falar com os funcionários que trabalhavam para ele, tipo, ô querido, tal, e criar-se um relacionamento em cima disso para comprar um produto que ele supostamente estaria vendendo. Daí o cara chegou para mim do nada, eu cheguei de segunda-feira de manhã, fui tomar um café, e Paulo, tal, o tal chegou para mim, olha, o tal mandou até mensagem para mim, como ele gosta de mim. Falei, para. Daí ele parou, esquece. É uma loucura, né? Ele não vai mandar esse tipo de É uma mensagem. loucura esse Daí já golpe. vi, assim, era o nome dele certinho, underline 1. Ele pegou todas as fotos que o cara tem no Nas Instagram redes e sociais, de copiou maneira geral. tudo. Copiou Exato. tudo. Ou quando não se apropria do perfil verdadeiro, isso acontece. Exato, também, né? Também, já tive Então, amigos e aí o que... sextorção, a O gente que é tem que... sextorção? Sextorção, é que a doutora falou, é que você começa a receber contatos de pessoas estranhas. Você, por exemplo, eu tive o caso, vou contar rapidinho, meu jardineiro, que aconteceu isso, né? Ele é jardineiro, então ele tá lá no WhatsApp, recebeu, oi, né? Pensando que era algum negócio, né? Quem é você? E assim, o golpista, ele usa neurolinguística, ele faz você falar aquilo que você quer. Foi tirando, virou amigo do cara, e de repente ele recebeu uma foto lá, um nude, né? E passou pra lá. Aí recebeu outro, e o cara falando outras coisas. Aí quando tinha vários nudes lá, aí entrou a mãe, o pai, houve a extorsão, perdeu R$3.200. Entendeu? Então esse é o sexo extorsão, né? Teve um caso concreto que um jovem, assim, estava na faculdade, aí se relacionou com uma menina no Instagram, ele não pediu nudes, e ela mandou espontaneamente, supostamente era uma menina. E Supostamente. depois, supostamente o pai começou a ligar para ele exigindo que se não Isso. desse X em dinheiro, ele iria na polícia, iria denunciá-lo que a filha dele era menor de idade. Só que assim, deixando claro, a menina não existia e esse pai também não. São quadrilhas que fazem. Eu contei da outra vez, você lembra, doutor? São quadrilhas que fazem isso. Que eu tava outro dia tomando uma cerveja com os amigos e tal, de repente começou um contato de uma menina, hi, Mr. Inglês. Falando que tinha chego no aeroporto de São Paulo. Eu falei, respondi também e tal, Você vê, ok. curiosidade humana é uma das coisas que leva aos golpes, né? Você deve ter errado. Daí eu mandei para ela, você deve ter errado, tal. Daí aproveite São Paulo. E dela, ai, que legal te conhecer, tal. Não conheço nada de São Paulo, queria conhecer alguma coisa. Eu falei, olha, procure uma agência de viagem. Aí eu pedi para ela tal. Daí mesmo assim, não, mas eu gostei muito de você. Daí já bloqueei na hora, não dei nem assunto. Por mais que seja interessante. Mas a pessoa que está fragilizada, muitas vezes ou está carente, ela pode cair numa coisa dessa, né? Pode dar corda e depois tá num golpe de supostamente um suposto abuso de vulnerável, sendo que não existe vulnerável. Exato. E ele também não participou do ato, né? O mais grave, o que também você, com o seu projeto sendo aprovado, que isso vai ajudar bastante, é o golpe do falso encontro, né? Porque o golpe do falso encontro, ele vitimiza mais, que é o do sequestro, né? É o golpe do sequestro, né? Esse é o que tem que tomar mais cuidado as pessoas, né? A gente tem que recomendar, se quiser fazer alguma recomendação, a minha é que encontre lugar público, né? E assim, não existe almoço de graça para você ganhar alguma coisa, também não existe uma mulher maravilhosa que está lá uma periferia longínqua, né? Então desconfie sempre. Se para tirar dúvida, se for curioso e quiser continuar com a aventura, marque no shopping, né? Vai com alguém, vai com algum amigo, deixa o amigo atrás. Então tome cuidado, porque hoje o sequestro está muito grave. Está muito grave. E isso vai vitimizar, porque você vai ter
uma desilusão muito grande, vai apanhar, né? Vai que apanhar, vai vai ser. perder tudo, né? Vai voltar de cueca para casa e vai passar vergonha, né? E Na verdade, vai ser a vai vítima. procurar um instituto aí para tentar se reabilitar, entende? E como não ser vítima disso? Você Como- tem também algumas orientações além do que o doutor passou, doutora Celeste? Bom, ninguém está imune a ser vítima, né? Como eu Uhum. disse, nós não podemos culpar a vítima. Todo mundo está sujeito a isso. Porque senão também a gente se tranca em casa Sim, e Exato. acabou. O que nós podemos é tomar cuidados de prevenção para evitar se colocar em uma situação de risco. Então, Uhum. tem situações de risco que você pode evitar. Por exemplo, vai ser um primeiro encontro, não conhece a pessoa, marca no restaurante, vai no shopping, né? Não vai direto na casa da pessoa, porque você nem sabe que casa é essa e se essa pessoa existe. aí chega lá É na muito casa, louco. ainda não tem ninguém, a porta aberta, entra! Eu acho muito louco essa questão, porque eu vejo. É que eu sou de uma geração que não existia Tinder na época. Então, todos os nossos relacionamentos eram estabelecidos de escola, bar, trabalho, até relacionamento amoroso. Começava E hoje fisicamente em em lugar dia, claro. e hoje em dia não, né? As pessoas, eu não sei como lidar com isso, falar a verdade. Se um dia Deus me livre de ficar solteiro novamente, eu não sei como eu vou fazer. E tem que ter muito cuidado com isso, né? Você precisa conhecer a pessoa, os amigos da pessoa, qual é a rede dessa pessoa, fazer um Google no nome dessa pessoa, checar todas as Isso. informações. E mesmo assim não está imune, né? Porque a pessoa pode copiar um perfil. Pode ser o catfishing, você pode depois ser vítima de uma sextorção. Não se permita fotografar nunca, isso é importante. Cai na rede, tá, não sai mais. Fica, Outra coisa também que as pessoas se punem muito é essa questão de nudes, né? E porque daí tem até outro tipo de vazamento que nem é golpe, mas é online também, que é o quê? O cara que separou fica com raiva da pessoa e ela expõe as fotos da pessoa É a porn revenge. para revenge. Isso é crime também, né? Sim, É. sim, expor a intimidade da pessoa, né? Aham. Sem autorização dela, né? E não deixa de ser um crime de é um crime Aconteceu com cruel. a Carolina Dickmann, isso, né? Foi... Isso, tem a lei Carolina Dickmann. É, isso. Tá. E se eu estiver sendo ameaçado com isso, o que eu posso fazer? Aí já é extorsão, né? Não, Ameaça. depende. Você só está sendo ameaçado ou estão pedindo alguma coisa em troca? Uma vez chegaram para mim, é até bem interessante isso, ainda bem que eu não faço Essa eu não conheço, né? Eu estava lá, daí chegou um e-mail para mim falando: Olha, eu sei que você fica acessando tal coisa de noite, sites pornográficos de noite, e eu tenho fotos que eu incluí um negócio e entrei no seu Criou um celular. programinha para fotografar Exato, você lá pra saber. para te clicar. Ainda bem que eu não acesso, e daí eu não tive preocupação nenhuma. Falei: mano, então manda as fotos que eu quero ver, para você ter alguma coisa ou não, porque eu tenho certeza que eu não fiz nada. Mas tem pessoas que ficam com medo disso, Não é o caso nem de responder. não respondem. É nem clicar no negócio que talvez tenha um Porque ele vírus. pode estar aí implantando um programa espião, O um mal, vírus. com certeza, né? Quer dizer, quando eu respondo o e-mail, ele já pode implantar um espião, Sim. né? Não responda. Não responda, não clique. Bom, nós estamos encaminhando para o final do programa, então eu queria que você falasse para encerrar, né, que você trouxe um tema novo, né, mas muito bom e muito próximo, né, que Nossa, achei muito importante o tema de o hoje. Paulo gostou bastante, eu também gostei bastante, e eu gostaria que você falasse um pouco do Instituto, falasse desse evento que vai ter, quem quiser comparecer, e orientar as vítimas, né, se tiver vítimas assistindo o nosso programa, fica com você essa parte final aí para você expor toda essa parte, que é muito importante, muito importante. E como localizar você também, que achei muito legal o seu trabalho. E como localizar o Instituto e você. Bom, eu gostaria de agradecer muito, parabenizar pela iniciativa, um programa dedicado às vítimas de fraude. São poucos programas que existem hoje que visam trazer esse tipo de informação de qualidade. Eu presido hoje o Instituto Pró Vítima, que é uma associação não governamental. Ela fica na Avenida Paulista, 726. 26. No site provítima.org, se você quiser ser atendido, nós temos um formulário. Com base nesse formulário, que é uma triagem, nós podemos fazer um encaminhamento. Esse encaminhamento seria, por exemplo, percebe que, na verdade, você precisa de um acolhimento emocional. A gente tem convênios, por exemplo, com a Faculdade das Américas, Muito importante, muito que importante. fazem de 8 a 12 atendimentos, para que você
lide com essa situação de que, por exemplo, você pensa: "Ah, eu fui vítima de um crime, eu não estou preparado para fazer a denúncia". O que que é isso? Você precisa se fortalecer Sim. antes de procurar as autoridades. Então você está fomentando a resiliência daquela vítima. Então, por isso que é um canal multiportas. Então, primeiro essa pessoa vai passar por um acolhimento emocional. Ou, por exemplo, é um caso mais simples, um crime patrimonial, aí a pessoa quer uma orientação jurídica, fala assim: "Ah, aconteceu isso comigo, isso é crime?". Às vezes a Uhum. pessoa não Não sabe. sabe É igual eu falei aqui, várias coisas eu não sei. se isso é crime. Qual é o crime, por exemplo? Uhum. É bom porque eu recebo uns 10 pedidos por dia, mais ou menos para assim, para saber se é crime, realmente o que ela pode fazer, então também eu acabo orientando, mas a gente vê que as pessoas estão totalmente desorientadas, né. Quando eu recebo no meu telefone, tem um telefone para isso, né, tá assim: "Oi, eu caí num golpe", só fala isso, não chega falando no golpe e tal, aí eu já tenho uma mensagem lá dizendo: "Ó, explique, né, qual o objetivo, qual que a gente pode ajudar e tal", né, porque as pessoas você nota que elas já chegam vitimizadas com Uhum. vergonha, né. De Então, e realmente a gente não tem como ajudar pessoas que procuram anonimamente, né, porque a gente tem o formulário de sim, tem que se cadastro, porque identificar. senão a gente não tem nem como encaminhar para um voluntário para atender, porque Sim, a gente claro. não sabe quem é, nem do que se trata, e pode ser um golpista também procurando o Ah, instituto. Então tem. não tem como. Né, e a gente não atende pelas redes sociais, nem pelo Instagram, Mas tem as Facebook, redes nada. sociais, né. Eu Existem, tô vendo aqui, tô no Instagram, que é esse aí a Não, pessoa instagram.com/provítima. vai fala o atendimento é É pelo só né, uma maneira porque a gente precisa ter um critério, sim, claro, porque né. senão você Uma coisa mais concreta, né, mais mas é muito legal esse trabalho, hein. Então as pessoas te encontram então no site. provítima.org, preenche o formulário e pede ajuda, Aham. porque aí você já diz quem você é, isso não vai ser mandado para a imprensa, não vai ser nada, a gente é um sigi respeita a proteção de dados. é um sigilo, né. Uhum. Isso. O que vai acontecer, aquilo é um norte para a gente saber, não, a gente vai encaminhar para um advogado de família, um advogado criminal, ou um Legal. psicólogo, ou até mesmo um fisioterapeuta. E teve um caso recente que a gente tem parceria com uma cirurgiã, que ela foi vítima de violência doméstica e tinha uma cicatriz enorme. E na verdade a nossa participação foi fazer essa ponte para Uhum. essa pessoa conseguir um tratamento gratuito e tirar a cicatriz, Que sensacional, que legal, que é a doutora. marca de uma violência, e que a acompanhava. Então toda vez que ela olhava para o braço, ela lembrava da violência que ela sofreu. Então, por exemplo, esse foi um dos atendimentos que nós fizemos. Nossa, que legal. Fundamental isso aí pra Professora Celeste, parabéns mesmo por esse trabalho seu, vai ser eu fiquei tocado com isso, achei muito legal esse trabalho, achei a muito gente agradece a sua presença, né, e se exato. continue com esse trabalho, se precisar da minha ajuda, estou à sua disposição. Obrigada. Você tem meu Uhum. contato aí, que eu puder ajudar no seu projeto aí, com Sempre que algum quiser conhecimento. divulgar, o nosso Que espaço tá quiser aberto aqui para divulgar, você. traga para nós Sabe que eu fico triste? Que é só 1 hora de programa, e na hora que a gente vê já foi 1 hora, já é, parece que a gente tem já tem um está com monte uma de hora e coisa para 5 de falar. programa, né, então para a gente também não Aham. cansar os nossos internautas, infelizmente tem que encerrar, mas eu acho que se você quiser, a gente vai ter outra oportunidade, já está convidada para Muito obrigada. trazer aumentar esse tema, ampliar esse tema, atualizar o andamento do projeto e da instituição, né, que é de suma importância, né, e eu agradeço E muito. lembrando também para quem está assistindo a gente, para curtir esse canal, que é E muito assine o importante você curtir canal, esse assine o vídeo, canal. se inscrever, dar o seu like lá, pôr o sininho, que isso vai fazer a gente crescer. E compartilhar esse conteúdo para todas as pessoas, porque todo mundo pode ter sido vítima de alguma coisa e muitas pessoas têm medo e não sabem o que fazer. O conteúdo de hoje é fundamental para isso e Sim, todo o conteúdo nosso é para isso também. A gente trabalha geralmente a prevenção, né, doutor? sim. A gente sempre Essa é busca a a prevenção, mas ideia, a também é prevenção, legal não é, depois mas é na legal também punição. ter essa visão do que fazer depois que você foi vítima. E para Faz finalizar só, doutor, encerramento aí nossos vou falar dos apoiadores nossos aí. apoiadores, a iTech, como eu falei já no começo, especializada em cibersegurança, a Hacker Rangers, empresa de conscientização e gamificação. É muito legal isso. Essa empresa aí, ela ajuda muito, né, as Exato. empresas a terem não serem hackeadas e com isso não vazar dados fundamentais de nós consumidores, né. É, Florida Connection Imóveis, né, que para quem vier para Flórida ter uma casa é perfeito lá. Sim, é E uma excelente também imobiliária. a realização da Moraes Advogados, sempre que você tiver alguma
processo, alguma coisa para trabalhar, você procura o pessoal da Moraes, né, doutor? Qual é o Isso, endereço mesmo? advmorais.com.br, né? Uhum. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, né? Ou pode me procurar, né? Afonso Moraes, nas redes sociais. E agradecer o pessoal do Papo Reto que está aqui sempre ajudando Nossa a gente, produção dando uma força. maravilhosa aqui. Vamos pro 16º programa, pessoal.